Gente, olha só, eu vou passar um panorama breve para vocês da saúde mental dos nossos jovens e adolescentes, e em especial sobre o comportamento autolesivo, todo tipo de violência autoinfligida, até chegar no suicídio. Existem várias, né? Existem categorias, e é muito importante que vocês entendam isso e saibam discernir isso para entender quais os manejos que precisamos ter na hora de abordar um jovem. Primeiro a gente precisa lembrar, quando a gente está falando de saúde mental, não estamos falando exclusivamente de ausência de transtorno psicológico. Nós estamos falando da capacidade que o indivíduo tem de viver bem e em paz consigo mesmo. Às vezes uma pessoa não tem especificamente um transtorno psicológico, mas ela tem vários sintomas indicativos que podem desencadear no transtorno. Às vezes ela tem uma disfunção simples apenas, uma disfunção emocional, uma disfunção psicológica passageira, mas não se instalou um transtorno. Então, isso também envolve saúde mental. A forma como eu lido com as minhas emoções, a forma como eu lido com os meus pensamentos, a forma como eu tomo as decisões, a forma de interagir com o mundo. Que mundo é esse? Minha família, minha casa, as pessoas da comunidade que eu faço parte, a minha forma de lidar a minha forma de resolver os problemas, a minha forma de lidar com os problemas, a minha forma até de não lidar com os problemas, tudo isso nós estamos falando de saúde mental. Não tem um consenso do que vem a ser saúde mental, né? Mas a Organização Mundial de Saúde vem falar de bem-estar e qualidade de vida, especialmente na área psicológica. Então, às vezes você não tem um transtorno, você está lidando com um jovem, um adolescente que não tem um transtorno instalado, mas pelo simples fato de estar na adolescência e a adolescência por si só, ela é um risco de transtorno mental. O adolescente pode passar por fase de desordens emocionais, que são passageiras, que são graves, sérias, mas não chegou no nível que a gente vai lá clinicamente dizer, você já se enquadra no quadro de um transtorno A ou B, mas está com prejuízos na saúde mental. E os prejuízos mais comuns na adolescência e na juventude são de habilidades sociais, de comunicar o que pensa, de comunicar o que sente, de ser empático, que é reconhecer as emoções na outra pessoa, de encontrar estratégias saudáveis de resolver os problemas e ter uma atitude colaborativa com outras pessoas, porque é uma fase muito mais em que o indivíduo está pensando em descobrir suas próprias aventuras, descobrir o seu corpo, criar um novo jeito de ser, que não seja mais igual o pai e a mãe queria, mas agora muito próprio dele. E aí ele encontra nos grupos um suporte, um apoio, né, que ele entende como suporte e apoio para ele ser e fazer do jeito que ele entende que é correto. O que é muito comum na adolescência, como eu falei para vocês, e na juventude, é uma busca incessante eu vou usar a expressão identidade, que é o que é mais próximo para vocês. Uma crise de identidade mesmo, assim, o que eu sou, o que eu era, o que eu quero ser. Eles tendem a se comparar. Adolescente que é adolescente, ele sempre vai se comparar. Ou de forma agradável, ou de forma desagradável, mas ele sempre está se comparando. E é justamente aí onde está o grande risco. Quando a gente pega os dados em saúde mental, por exemplo, da infância, da adolescência e da juventude, no finalzinho da infância, entrando na adolescência até o final da adolescência, o fator de risco é a forma como eles se comparam com os outros. Por exemplo, mas fulano faz. Por que eu não posso fazer? Em dados sobre comportamento autolesivo, só para vocês entenderem como que isso acontece na prática. O comportamento autolesivo é um comportamento de violência autoinfligida de modo intencional, a fim de minimizar uma situação altamente aversiva
através dessa atividade que, embora seja dolorosa, por um momento ela diminui ou sinaliza, faz com que a pessoa esqueça de toda a situação de vida desagradável que ela está vivendo. Como que é isso na prática? Ana Laura está passando por uma fase muito difícil na vida dela, mas é muito difícil pra caramba. Imagine, tá, Ana Laura? Creia. Nesse momento, passando por uma fase muito difícil na família, na escola, ela não tá legal com o corpo dela, ela não tá legal com as notas dela, ela não tá legal com digamos que ela não tá legal com nada dela. E ela tem uma relação familiar muito hostil, às vezes assim, não que agridam ela fisicamente, mas é uma relação hostil, porque o nível de exigência desse pai e dessa mãe é absurdamente alto. Absurdamente alto. E a Ana Laura é proibida de ter outras amigas da idade dela, de sair. A Ana Laura começou a utilizar substâncias, psicoativas. Vamos dizer que você começou a utilizar ondas binaurais. Tá super na moda, um dia aqui, um dia tal, um dia outro. Ondas binaurais. As ondas binaurais é um tipo de droga virtual. Então, aí digamos que a Ana já tá assim, naquela dose que ela fica ouvindo 11 horas de sons e ondas binaurais. Loucura total. E ela escolheu a onda êxtase, vamos dizer, que é mais forte, que é mais... E aí ela tem esse repertório de violência auto-infligida, de autolesionar. Ela escolheu os braços. Psicologicamente falando, existe alguma coisa, uma diversidade de situação que a Ana Laura não está tendo maturidade psicológica para lidar e por isso está sendo altamente desagradável, punitivo, aversivo, e ela, por não ter maturidade ou não saber resolver problemas ou pedir ajuda, ela recorre a outras formas de aliviar aquela dor e aquelas lembranças desagradáveis. Dói pra caramba? Dói. Mas por um momento, só essa dor é capaz de fazer ela sair dessas lembranças, porque nada que ela tenta dá certo. Cientificamente falando, é isso que ocorre com uma pessoa que auto-lesiona. Isso é muito comum também em pessoas que sofreram violência sexual na infância ou no início da adolescência, que presenciam cenas de violência em casa, ou é uma adolescente que cresceu em um contexto de conflitos familiares intensos, ou os níveis de exigência dos pais são muito altos. Por exemplo, eu tive pacientes, adolescentes, que chegaram a esse nível não suportando a pressão dos pais e da escola para que ele fizesse determinado curso. E ele queria conversar com o pai e ter um momento com o pai que ele pudesse conversar sobre qualquer outra coisa, mas ele não tinha. O pai era um cara que trabalhava muito, não tinha tempo, não tinha essa de sentar, vamos conversar, vamos jantar junto, não existe. É um pai que sempre está muito ocupado e sempre que se dirigia a esse filho, perguntava sobre as notas, porque o pai sonhava muito aquela profissão para o filho. Então o filho nem parou para pensar se era aquilo mesmo que ele queria. E a mãe repetia essas mesmas exigências. Então nós, psicologicamente falando, é um contexto de negligência familiar. Por que negligência familiar? Porque não tem presença e interação física, uma troca, uma conversa. Não necessariamente que o pai e a mãe tem que estar lá o dia inteiro conversando, mas assistindo, mas supervisionando, monitorando. E aí, meu filho, como que você tá? Observou que o filho tá triste ou tá preocupado? Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? O que tá acontecendo? Não tem. E isso, gente, é tão essencial para o desenvolvimento da infância e da adolescência, que quando esse acompanhamento parental não existe, criança e adolescente adoece mesmo, e adoece inconscientemente, ou se desorganiza. Às vezes não dá o transtorno, mas se desorganiza, entendeu? E aí, se o adolescente, como eu falei, a adolescência por si só é a fase de risco. Nessa fase de risco, o adolescente não tendo maturidade, não tendo suporte social, porque no caso da Ana Laura eu estou citando aqui como alguém que não tem muita interação social, certo? Porque quando é um adolescente que tem um grupo bom, uma interação social, ele vai
recorrer a outras formas de resolver o problema dele. Ele, sei lá, ele enfia a cara numa série, num jogo que ele gosta muito, sai muito com... Ele acha outras formas. Quando o adolescente não tem habilidade social, que é de comunicar o que sente, o que pensa, né? Ele vai buscar formas desorganizadas para aliviar o problema, não para resolver. Então, quando nós estamos falando de pessoas que cometem qualquer tipo de violência autodirigida, qualquer tipo, nós estamos falando de pessoas que não têm habilidades de resolução de problemas, pessoas que não sabem expressar o que sentem, o que pensam e o que desejam. E isso é muito sério. A psicologia aponta que o maior problema que o ser humano sempre teve e está cada dia pior, ele é a habilidade social. Dentro de habilidade social, a gente vai ver aquelas classes imensas de transtorno. Transtorno de humor tem diversos, transtornos cognitivos tem diversos, transtornos de personalidade tem diversos, transtornos de neurodesenvolvimento, diversos. Mas o que é mais agravante é, independente de transtorno ou não, o ser humano está perdendo as habilidades sociais. Perdendo a capacidade de comunicar, de se expressar de uma forma clara, de uma forma coerente, pedir ajuda quando é necessário. Inclusive as crianças, está cada dia mais difícil, porque o contato está cada vez mais mecânico, mais virtual, menos presencial, menos afetivo. Então, quando chega na adolescência, vai ser o pico de tudo isso. Aí, qual que é o problema? É o agravamento desse comportamento autolesivo, que nunca começa eu arranhando os braços. Por exemplo, eu tenho um paciente muito novinho, criancinha, que já está começando uma classe de comportamento autolesivo. Quando ele começa a roer a unha a ponto de ser desconfortável para ele, a ponto de gerar prejuízo. Isso é considerado o início de um comportamento autolesivo. As unhas começam a sangrar. Nós chamamos isso de comportamento autolesivo. Roer unha autolesivo? Sim. Em que contexto? De uma criança, porque roer unha só rói unha, que é ansioso. Ninguém quer calmo, passivo, tranquilo, rói unha. Não existe, é incompatível. Aí você pega uma criança que não era para ter um padrão ansioso, porque vida de criança é vida boa, né, gente? Era para ser. Era para ser, só que não. Não mesmo, com os pais desorganizados, as famílias cada vez desorganizadas que tem, não tem, não. E às vezes a família nem sabe que está desorganizada, né? Tá, então a criança rói a unha e já está se ferindo, e mesmo se ferindo, a criança não para de roer, tem alguma função naquele comportamento para aquela criança. Existem casos de crianças que eu já atendi, e outros colegas também relatam experiências assim, que parece que quanto mais a criança está doente, quanto mais ela se prejudica, mais a família está perto, está presente e ajuda. Então não faz sentido essa criança ficar boa e saudável na cabecinha dela, não faz sentido. Para que ela vai ficar boa e saudável? Então, existem as formas do ser humano se desorganizar em função da atenção social que é necessária para a vida. A atenção não é ruim. Acontece o que acontece. Se o direcionamento de uma criança do comportamento autolesivo para outra região do corpo tem um motivo específico ou indica um sintoma ou um problema específico, não existe, é porque essa lesão é nessa área, significa isso, e naquela área significa aquilo. Não. É onde for considerada a área que não é de risco vital, né? E onde a criança ou o adolescente vai se sentir mais confortável de fazer aquilo. Existem regiões que aparentemente são mais confortáveis. Se é que existe algum conforto na autolesão. Mas entendeu? Assim, não tem assim, eu vou fazer na perna porque na perna não tem nenhum estudo que aponta que a lesão em tal lugar, se bem que do jeito que aparece, né, teorias e teorias por aí, pode aparecer teoria por isso, mas cientificamente falando, não. O que acontece é uma generalização do repertório autolesivo, ou seja, eu comecei aqui na unha, daqui a pouco eu vou em volta da unha, daqui a pouco eu tô na mão, daqui a pouco eu tô no pulso, daqui a pouco eu tô no braço, daqui a pouco é minha própria vida. O sentido final do comportamento autolesivo
simples, é uma anulação da vida e da própria existência, inconscientemente, né? Qualquer pessoa que comete o comportamento autolesivo, ela tem um risco, mesmo que distante mínimo, de cometer suicídio, porque ela já está apontando que ela não tem habilidade social suficiente para resolver um problema que é aparentemente pequeno. À medida que a gente cresce, o que acontece com os problemas? Os problemas diminuem, a vida fica super mais fácil, é muito mais fácil resolver problema. Aí a pessoa não aprende, não passa pelo tratamento que é devido, então ela não vai aprender o que é adequado para ela, né? E aí o que vai acontecendo cada vez que ela vai se deparando com um problema maior? Aumenta a intensidade das autolesões, se ela não for aprendendo um repertório de habilidade social saudável. Vai aumentando a intensidade das lesões até chegar a um ponto dela não suportar. Não significa dizer, e não tem prova empírica, de que uma pessoa que se lesiona, ela vá cometer suicídio. Nós estamos falando que o risco é muito maior, entende? E que isso é abrir uma frechinha, uma janelinha para a história do suicídio. A autolesão eu posso entender como uma espécie de fuga. Ele pode ter tanto a função de fuga como de interação social. Por exemplo, o que eu tenho percebido nas visitas em algumas escolas e alguns dados da Secretaria de Educação, por exemplo, assim, dados de pessoas que trabalham, né? A gente comentando, conversando sobre isso. Parece que está aumentando tanto, né, o número de jovens e adolescentes com esse comportamento. Parece não, gente, está aumentando. E muito. Só que uma parte a gente consegue identificar que é mais uma função de interação social, para fazer parte de um grupo, né? Existem diversos grupos, inclusive alguns eu fiz questão de entrar, eu queria ter a sensação, eu queria viver, eu queria ouvir deles, né? Grupos de crianças, 11, 10, tem crianças de 9 anos em grupos de apoio social para o suicídio. É os grupos de glorificação do suicídio ou de glorificação da autolesão. Eu dei um exemplo, acho que lá na igreja foi do Angel Suicide. Então, você entra lá, tem um grupo do Instagram que chama Pulsos que Choram. Então, assim, você tem esse comportamento, dependendo da sua idade, você entra no grupo e eles começam a se identificar muito uns que os outros sentem. E isso vai fortalecendo, eles só se sentem compreendidos ali. E no final, quem comete tirar a própria vida é um herói, é corajoso. Entendeu como é complicado? Então, pode começar com uma função de uma simples interação social, de se sentir dentro do grupo, mas sempre isso é um risco à vida e à sanidade mental. E isso se tornar mesmo um transtorno, né? Porque, por exemplo, todo adolescente tende a buscar... Vamos lembrar da nossa adolescência, se é que é possível lembrar dessa fase tão distante, Senhor, né? Mas, por exemplo, a adolescência sempre foi característico de grupos. A gente sempre fazendo no grupo. Lembra quando chegou... Aí, alguns não vão lembrar, né? Mas, assim, eu não sou tão velha. Mas eu lembro dos meus pais contarem quando chegou a calça jeans. Eu falo a moda, não quando chegou mesmo. A moda da calça jeans. A moda da calça jeans, então, tipo assim, os jovens que tinham calça jeans criavam grupos e se aproximavam de outros que tinham calça jeans. Entende? Quando chegou no Brasil a brincadeira da roleta russa, que foi na década de 50, estúpida, eu vou falar, antigamente a gente não tinha isso. Tinha, meu bem. Chegou na década de 50 do Brasil e foi um boom, assim. Então, os jovens que brincavam de roleta russa, o pessoal interagia e tal. E, assim, o bacana era fazer parte do grupo de roleta russa. E muitos morreram na década de 50. É porque não tinha mídia, não tinha o sistema virtual de informação que nós temos hoje. Você perguntou assim, se a rede social, né, se toda essa informação, a mídia, né, influencia. Aí a gente tem que pensar, na verdade, não na rede social em si ou na mídia em si, mas a liberdade de acesso que as crianças e adolescentes têm disso. É que nem, por exemplo, assim, é difícil hoje educar uma criança numa alimentação saudável? Que isso, gente? Então, tranquilo, qual o problema?
Liga na TV, tem algum problema, gente? Não precisa ligar a TV, a criança ter contato com aqueles vidinhos do YouTube, gente. É muito difícil. Então, a gente tem que pensar muito mais assim. O problema está na ausência de figuras parentais que dê supervisão e monitoramento suficiente para diminuir as probabilidades de risco de interações sociais desorganizadas. Achei muito bacana as duas perguntas. Se esse tipo de série ou tipo de filme ou vídeo que fala tão abertamente suicídio influencia ou aumenta o risco para outros jovens, se alerta, se incentiva, e se o jovem ou adolescente consegue filtrar isso e avaliar para a própria vida. Primeiro a gente tem que pensar assim, que para uma pessoa cometer suicídio não basta assim, ter uma história ruim e difícil. Gente, tem muita gente que não tem uma história aparentemente ruim, dolorosa, não tem uma história que a gente olha assim como atores super famosos, músicos famosos, no entanto tiraram a própria vida. Volta aquilo lá no início que eu falei para vocês. O maior problema é como nós lidamos com os nossos problemas. Eu e você podemos ter os mesmos problemas, mas a forma como nós lidamos faz muita diferença e é indicador de saúde mental. Entendeu? Então, como você bem citou, tinha outros jovens com situações de vida muito piores. Mas tem até, uma vez fizeram um gifzinho aí para uma rede social que eu achei até bacana, assim, representa um pouco. Às vezes a dor sentida por uma pessoa diante de uma mesma situação, aparentemente é pequena, ela vai embora. Para outras pessoas parece o fundo do poço, né? Tem pessoas que perdeu o dedão do pé, ok, vamos embora. Nem prótese o quê, gente? É rápida, com o tempo aqui, ó, o corpo vai acertando. Tem gente que perdeu o dedão do pé, é o fim da vida, acabou, não quero. Então a gente tem que lembrar que existem fatores epigenéticos, fatores sociais, a herança genética desse indivíduo, como esse indivíduo aprendeu a lidar com as próprias emoções na infância, que modelo de emoções ele teve na primeira infância, em especial o tempo de amamentação e de colo de uma mãe, tem tudo a ver. Tem muito a ver o tempo de interação familiar, tem a ver com contexto socioeconômico, regiões culturais, tem uma série de coisas que influenciam. E a forma, em especial, a forma como a pessoa lida com o problema vai fazer total diferença. Como essa série, ela tem uma parte bastante interessante e tem uma parte não tão interessante. A parte interessante é abordar o adolescente com um assunto. O adolescente pensa que é imortal. Não, o adolescente tem certeza que é imortal. Aí chega na juventude e ele começa a pensar, parece que eu sou imortal, né? Vou começar a reduzir aqui a velocidade, vou começar a parar com esse negócio de beber muito, aí deixa de beber 10 caixas para beber 9, enfim. Mas o adolescente tem certeza que ele é, assim, imortal, que ele não vai engordar, que ele não vai ter colesterol alto nunca, que ele nunca vai ter diabetes, que ele nunca... Assim, é a fase. O adolescente não pensa nada a longo prazo. O longo prazo de adolescente não chega ao final do ano, se ele estiver na metade, né? Entendeu? A coisa mais longo prazo que uma pessoa de 12 a 19 anos pode pensar é o vestibular e o Enem. Passou disso, fica confuso. Né? Fala assim, cara, eu nem sei o que eu quero. Eu até pensei que eu quero isso, mas aí na hora que você pede para ele projetar o trem, embarca. Não consegue. É fase. Por quê? O cérebro está numa fase maturacional. O cérebro do adolescente também está em transformação. Também está numa nova fase de maturação. Entendeu? Então, a série fala abertamente, de jovem para jovem, de um assunto que eles precisam se atentar e lembrar que eles não são super-heróis, que eles precisam pedir ajuda quando estão diante de um problema, que eles precisam conversar mais sobre problemas emocionais. Ok, até aí tá bacana. Agora, para mim, como profissional e para outros colegas e para, assim, avaliando, assim, o que o Conselho Federal de Psicologia e que as pesquisas de psicologia apontam, na verdade, é uma transmissão um pouco perigosa a forma como a série mostra, assim. Parece que aquela personagem principal, qual é o nome dela? Hannah Baker. Parece, assim, uma satisfação tão grande de culpar o outro pela morte dela.
é sádico. Psicologicamente falando, é sádico. Olha, você foi o responsável da minha morte por isso, porque você podia ter feito, porque você, ela tira assim dela todo assim, e é um comportamento muito vitimizador. Eu fico pensando que se a gente se comportar como a Hannah em outros problemas da vida, a gente tá LASCADO, entendeu? Se a gente for lidar com os problemas da vida igual a Hannah lida, a gente tá frito, né? Porque o outro é o problema. Claro, bullying é um risco, mas existem muitas pessoas que não passam pelo bullying. Por quê? Porque ela aprendeu a lidar com o bullying de uma forma diferente. Por exemplo, assim, uma coisa é você me dizer que eu sou negra, outra coisa é eu me importar com o seu julgamento, eu sou negro ou não. Agora, é claro, existem formas de preconceito que são muito difíceis da gente não ser atingido ou não passar por uma opressão. No entanto, existem outras opções. Só que a gente precisa lembrar que quando o indivíduo não está com sanidade mental, ele talvez realmente não consiga ver. E o suporte social é importante entrar nesse momento e falar assim, você precisa de ajuda? Tem alguma coisa que eu poderia te ajudar? Eu percebi que você anda triste, coisas que vocês podem perguntar para os adolescentes. Eu percebi você preocupado, muito aflito e tal. Tem alguma coisa? Porque às vezes, dependendo do quadro do jovem, do adolescente, ele não vai conseguir mesmo. Vai precisar assim, naquele primeiro momento, aquele empurrão social, do acolhimento, do chega junto, vamos lá, caminha com a gente, entendeu? A Hannah poderia ter feito isso, mas por outros fatores próprios da Hannah, psicológicos, de não ter maturidade psicológica, de não ter habilidade social, né? E de aparentemente a vida dela tá boa, mas para ela não fazia sentido nenhum. E ela mirou o bullying, ela mirou a escola, ela mirou os colegas. Então, eu acho que o objetivo da série eles não alcançaram. Ficou assim, sabe, muito sádico. E a gente tá vivendo numa sociedade que a gente, assim, parece que o legal é culpar o mundo e o fundo pelas nossas dores, angústias, tristezas e mazelas. Nós também somos responsáveis pela nossa saúde mental. Assim como a gente é responsável por uma diabetes a longo prazo, a depender de que tipo de diabetes e tal, a gente também é responsável pela nossa saúde mental. Não é fácil, não é fácil. Mas eu sempre digo para todas as pessoas que apresentam algum problema, vão para o consultório, qual é seu suporte social? Existem alguns casos, por exemplo, no acompanhamento terapêutico, eu sempre peço que a pessoa me aponte algum amigo ou algum familiar que ela gostaria que tivesse presente de alguma forma no processo psicoterapêutico, para ajudar ela a dar continuidade a essa mudança. A divulgação de casos de suicídio atrapalha ou alegra? Depende da divulgação. Não é a divulgação, é como é. Porque no Brasil descreve o detalhe. Eu não sabia método de suicídio até assistir a TV. Você fala, gente, tem como morrer assim? Nem sabia. Aí uma criança assistir isso, um outro adolescente. E suicídio tem aquele efeito que é Werther, né? O efeito Werther, que vem de origem do livro do jovem Werther, onde escreve histórias de amor que não deram certo. E aí ele vai e tira a própria vida. E aí quando esse livro foi lançado na Alemanha, meses seguintes, o índice de suicídio aumentou absurdamente. Quando achavam esses jovens mortos, estava lá o livro Werther do lado deles. É o efeito social disso, que é muito comum. Lembra do cantor do Nirvana e outros músicos, que assim, que em seguida aparecem os casos assim, que um fã tirou a própria vida ou foi parar no ambulatório. Como o efeito Werther, como por exemplo com o assassinato do jovem que teve aqui, né, com a outra jovem, e aí em seguida apareceu do Goiás, que em seguida apareceu do interior. É o efeito Werther, assim, da violência mesmo. Em especial do suicídio. Então, não é a divulgação por si, precisa divulgar. Agora, como isso é divulgado? Porque a gente está vivendo uma sociedade com baixíssima resistência à frustração. Não é baixa, é baixíssima. Então, a hora que eu fico olhando assim, as pessoas discutirem e se desentenderem ou fazer cara feia por umas coisas que não faz sentido. E as nossas crianças e os nossos adolescentes atuais, eles estão num ritmo assim, desenfreado, assim, de sofrer muito por coisas aparentemente banais. Mas isso é muito de um contexto familiar mesmo, assim, geralmente super protetor, sem disciplina,
sem regras, sem supervisão, sem monitoramento, medo de magoar, medo de traumatizar, medo daquilo. Aí quando resolve intervir, vai para o extremo, vai para algum tipo de agressão, vai para algum tipo de opressão, sabe? A gente está vivendo, assim, e eu falo de experiência, atendendo pais e atendendo casais. Você fica assim, gente, não tinha outra coisa para acontecer com essa criação a não ser isso. Você olha para os relacionamentos. Às vezes são famílias assim, gente, que aparentemente são organizadas. Mas a gente vai vendo que tem desencontros ali que são muito sérios para o desenvolvimento de uma criança. Um fala A, o outro fala B, ninguém decide nada e a criança decide. E fica por isso. Aí a criança aprendeu. Aqui o espaço é ótimo. O campo é meu, o rei da casa, o príncipe do lar. E vai. E parece que dizer não, ou pedir limite, ou retirar. E a gente tem dado, assim, uma demanda eu vou chamar de reforçadores, mas esse não é o termo mais adequado, eu não realmente estou lembrando. Não, de coisas agradáveis, assim, com tanta frequência para uma criança, que elas não têm maturidade para assimilar. Gente, a rede virtual... manipular é muito agradável. É ou não é, gente? Olha o tempo que a gente fica na rede social. Agora você imagina para uma criança que está chegando no mundo. Gente, entre resolver um problema e manipular no celular, o que ela vai escolher? Inclusive os pais dela. Entre resolver um problema e falar, toma esse celular, o que é mais fácil? A criança vai crescendo sem saber lidar de uma forma saudável com as frustrações, aprendendo desde o tédio. Gente, tem um texto que é do livro O Mito de Sísifo. Muito bacana. Gente, e é tão atual porque ele fala assim, e olha, ele não sabia que a gente ia ter esses números alarmantes de suicídio, de violência auto-infligida, principalmente na infância. A gente tem história de 9, 10, 11, 12 anos contra a própria vida. É muito cedo. E nesse mito ele já dizia, né, que um dos motivos de tirar a própria vida cedo é descobrir cedo o vazio que ela é. Pô, gente, tem famílias que é isso. A criança descobriu cedo o vazio da vida. É tediante, a única coisa que tem ali é o celular, tal. Tá todo mundo, pai e mãe, envolvido no seu mundo. A criança imatura não sabe lidar com essa ausência, com essa desorganização, vai para o mundo sem preparo emocional, psicológico nenhum, não sabe filtrar, não consegue filtrar porque não foi preparada para filtrar. Na primeira desce ladeira abaixo. Numa pouquinho maior não quer mais nem continuar descendo a ladeira. Estou tentando resumir de uma forma simplificada para vocês, mas tudo isso tem estudos, tem embasamento científico. Tanto que hoje eu trabalho... em especial do psicólogo, quando ele vai trabalhar na área da infância, não trabalha se não tiver orientação parental. Se os pais disserem, eu não quero estar na psicoterapia, a gente pega seu menino, leva para casa e fica com Deus. Porque a criança sempre aponta o sintoma da família. É legal demais. Psicoterapia familiar é ótimo. Você pede primeiro para mandar a criança. Manda o menino. Depois o cachorro e as plantas, e depois a gente chega na família. É basicamente por aí. Algo que é precioso e que é muito ignorado pela humanidade é o processo de gestação, que é muito responsável pela saúde mental de uma criança. Toda a história de gestação, como tudo ocorre. Inclusive a amamentação é um dos fatores protetores de saúde mental, mas não é só porque você dá leite. É porque enquanto você nutre o corpo, olha para a criança que eu estou amamentando, eu estou ensinando o contato visual, eu estou ensinando expressões físicas de afeto. Quando eu estou tocando a criança, eu estou mostrando para ela, porque emoções são comportamentos. Onde a gente sente as emoções? Em que lugar? No corpo por completo. Ou você sente a emoção num lugar específico? Quando a gente está feliz, a gente tem toda uma agitação psicomotora. Quando a gente está com raiva, a gente também tem toda uma agitação psicomotora. Quando a gente está com medo, a gente tem toda uma contração psicomotora, né? Quando a gente está com repulsa, a gente também tem. Então a gente está mostrando no dia a dia, quando eu paro para olhar. Aí você vem, veja como está hoje. Estou amamentando a criança está aqui, mas ela me tem
Só de corpo presente, porque eu tô aqui conversando com as amigas. Minha bebê tá tão linda. Você viu a selfie que eu fiz hoje? Olha, amiga. A gente tá fofa, parecendo a mamãe, né? E a criança tá aqui. E aí, os estudos em psicologia da evolucionista, por exemplo, a seleção natural, mostra coisas muito interessantes. E eu já tive pacientes assim, gente, assim, até bizarro. Você vê a criança não tem expressão. Aquela criança com cara pastel, vazio de feira, se ela tá feliz, ela tem uma expressão. Se ela tá triste, ela tem a mesma expressão. Se ela tá com raiva, ela tem a mesma. E vice-versa. Quando a gente vai coletar a história de vida dessa mãe, faz todo sentido. O que ela passou, o que ela sofreu na gestação. Por exemplo, é muito comum histórias de mulheres que sofreram algum tipo de violência ou negligência da relação com o parceiro. E essa criança nascer, ela não teve um contato físico muito bom. Então, assim, ela pegava o menino, amamentava e deixava pra lá. Ia fazer as contas, pegava o menino, amamentava e deixava pra lá. Entende? Então, a criança não tem um modelo. E logo lá, vai chegar nos 5 ou no máximo 7 anos, a criança já tá dando sinais de transtorno psicopatológico. Em especial, transtornos de humor. Por exemplo, transtorno bipolar do humor, transtorno depressivo, que é um tipo de transtorno do humor. Porque ela não aprendeu bases saudáveis de expressar e de lidar com a própria emoção. Então, não é falar do elefante branco, mas as coisas que nos levam até ele. Porque enquanto a gente estiver preocupado com a borda da pizza, meu bem, a gente não vai sair do lugar. A última rádio que me chamou para entrevistar, eles estavam fazendo muita pergunta sobre isso, assim, sobre o último caso, aquele caso da Tamires. Eles estavam muito preocupados por que um adolescente faz do jeito que faz, tal, bacana. E teve um momento que eu tive que falar assim, olha, enquanto a gente estiver preocupado o que é que tem dentro do corpo ou da mente desse garoto que leva isso, a gente vai falar sobre muitos casos assim. Porque a gente tem que falar do que leva a isso antes que chegue a isso com as crianças saudáveis, com os adolescentes e jovens saudáveis que nós temos. E os adultos estão indo para o mesmo rumo. Tem hora que é difícil fazer até psicoterapia familiar, gente, porque tem hora que você pensa assim, quem tem mais maturidade? A criança, o pai, a mãe, deixa eu ver. Você fica procurando quem tem mais maturidade. E às vezes a criança realmente tem mais maturidade que o pai e a mãe. Só que isso aparece de uma forma diferente. Assim como a família, a escola é um ambiente muito responsável pelo repertório da criança. Ela passa muito tempo lá. Depois da família é a escola. Skinner falava isso muito antes de ter noção de tudo isso, quando ele escreveu o Walden 2. Ele fala sobre isso. Ele fala que as nossas práticas sociais são selecionadas pela primeira agência de controle, que é a família, e depois pelos nossos contextos sociais, que é formado por colegas do bairro e a escola, em especial a escola. Depois da família, a escola é muito predominante no repertório. O importante seria que tudo isso trabalhasse em conjunto. Não sendo possível, por exemplo, a família não está ali, né? Não está tendo essa saúde, essa sanidade, essa maturidade. A escola não deve desistir dos modelos saudáveis porque a família desistiu. E nem deve querer devolver para a família, mas insistir no seu papel educador do que é saudável. E insistir no retorno dessa família no seu papel e não fazer o papel da família. A gente vê muito, eu já trabalhei na educação, vê muito o professor querendo de alguma forma, às vezes pela preocupação mesmo, fazer o papel da família. Procurando a terapia para o menino, procurando isso, aquilo. E não adianta. É como apagar fogo, entende? Então a escola precisa insistir no seu papel, focar no seu papel de investimento em saúde mental, em tudo que lhe é possível. E insistir em trazer essa família para o seu papel. Nosso maior problema é transferência mesmo de funções. A família transfere para a escola que quer transferir para o médico ou para o psicólogo, e aí todo mundo quer transferir de volta para a escola, que transfere de volta para o menino. E a gente não vai chegar a lugar nenhum. A gente precisa se contentar com as nossas limitações de exercício de papel. A gente vai até aqui e a gente não vai fazer papel de família porque a gente não é família. E a gente precisa apertar o cerco para essa família porque ela precisa voltar para o papel dela. Porque é isso que acontece nos consultórios dos terapeutas. Vocês acham que a família não fica lá querendo apertar o estreito? Olha, teve uma mãe que chegou pra mim, arruma ele pra mim. Gente, uma pessoa pra falar isso, é tanto problema pra chegar nessa frase, arruma ele aí. E aí a gente tem que ser franco, eu tive que ser franca. Eu falei assim, eu não vou arrumar porque não é objeto. E segundo, não tem como mudar nada nessa criança sem a presença dos pais. Vocês poderão estar? Talvez. Então, quando vocês decidirem, o endereço do consultório é o mesmo, o telefone é o mesmo, e estarei sempre à disposição. Lamento pela criança, mas eu não sou pai e mãe daquela criança. Sempre quando eu atendo uma criança,
eu faço questão de visitar a escola, faz parte do tratamento, eu quero ouvir essa escola. Ah, mas a queixa não é escolar, mas eu quero ouvir, ele passa muito tempo na escola, é lá que eu quero saber. Né? E às vezes, em alguns casos, eu visito mais vezes. E eu já me deparei muito com professores que investem, que participam, que se preocupam. Mas eu já me deparei com um professor que não quer e já chegou para mim assim, com um monte de cópia do diagnóstico médico do menino para mostrar para mim e calado, jogou assim para mim, em cima da mesa. Eu falei, oi, eu não entendi. Você não sabe o diagnóstico dele? Eu falei, eu sou psicóloga. Então, tem mais que falar, ele tem um diagnóstico pronto, acabou. Por onde eu começo com esse professor? Devolvo ele para a formação dele? Enquanto que a coordenadora e os professores das outras turmas estavam totalmente interessados. E aí, foi o que eu falei, eu não vim para discutir o diagnóstico dele, gente. Eu vim para a gente ver o que é possível fazer. O que eu posso fazer, o que a escola pode fazer, o que a família pode fazer e a gente melhorar isso. É muito importante que a escola esteja presente nessa mudança, é muito. Que é como ela falou, assim, não é fácil. E eu queria ouvir dele qual era a dificuldade, como que podia ajudar, o que podia ser mudado. Só que existem uns que eu acho que tem, assim, não tá bem com a profissão, ou não quer a profissão, ou leva a profissão porque é o jeito, ou porque passou no concurso. Eu tenho essa impressão, entendeu? É minha, muito minha. Porque, dali eu saí no vácuo, eu tive eu fiquei triste porque assim, ele foi o único professor da turma dessa criança que não quis participar, que ele falou assim que ele não tinha tempo para ficar perdendo para uma criança que estava dando tanto trabalho, não, que a culpa era do pai da mãe, pai e mãe que resolvia. Mas e a responsabilidade da escola na vida do sujeito? Porque não tem? E a gente pode tirar essa responsabilidade? Se cada um encontrar o que pode fazer, por exemplo, às vezes você pode fazer pouco, mas esse pouco é muito na vida dessa pessoa. É uma diferença muito grande. Às vezes a gente está querendo fazer tanto, que parece que se não for muito, não resolve. A diferença só é boa se for grande, se for... Não, continua, é no dia a dia. Isso é muito importante. Eu falo porque eu também já fui professora de ensino fundamental e sei como que é muito difícil. Mas a gente não pode desistir. Na verdade, na resiliência, a gente já tomou as responsabilidades que são nossas. Não tem como a pessoa ser resiliente sem ter tomado as suas responsabilidades. Não, isso eu entendi. Eu queria saber como que a resiliência pode ajudar a você assumir a tua responsabilidade. Como que... Eu acho que eu tenho que elaborar a sua pergunta para entender o que você quer. Ajude-me. Pode. Assim, eu entendo a resiliência como comportamento de sobrevivência. Sim. Não de ação. Sim. Não sei se está ligado a isso. Sim. Eu vou aguentar, mas não significa que eu vou ser uma pessoa que vou progredir na vida. Eu sou resiliente. Mas eu não sou uma pessoa necessariamente em movimento. Eu posso aguentar o mar, mas não significa que eu vou me mover e tomar... Os anos que eu tenho no momento para Me proteger. É porque tem um limite também. A resiliência não dura também a vida inteira, Assim, né? aí eu transformo isso em pergunta. É isso? Não é? Como que é? É isso a sua pergunta? Não, porque eu entendo resiliência um pouquinho diferente. Resiliência Como? é você sofrer um baque e você encontrar forças para você voltar a ser aquilo que você era antes, não é? Isso, Não é isso? Exatamente. Sim, mas Não. a primeira definição dela é isso mesmo. Tem muito a ver com isso, a questão de sobrevivência. Para eu sobreviver... Sim, começa sobrevivendo, mas vai até o ponto de você voltar ao que voltar ao que era, não é? Pode ser que sim, pode ser que não. Nem sempre. Nem sempre. Como que a resiliência vai me ajudar a exercer um papel? É isso que eu estou te falando. Na A verdade... reassumir as minhas responsabilidades. Então, aí o que acontece? Na resiliência a gente vai tolerando, né? Porque você pode ter os comportamentos compensatórios a partir da resiliência. Na resiliência a gente vai tolerando. A gente vai levando. Entendeu? E aí, resiliência vai me ajudar a partir do momento que eu entendo assim, o que é que eu tenho que tirar de sobrecarga para assumir um papel que é fundamental e que só eu posso exercer. Entendeu? Analisar a mudança. O que eu posso fazer com resiliência para me ajudar?
Eu ajudar a pessoa a viver esse estado, a atingir esse estado de resiliência. Não? É porque assim, na verdade eu acho que como foi colocado resiliência, não a definição, mas como foi colocado. Porque na resiliência eu consigo tomar essas decisões e exercer o meu papel, senão não seria resiliência. Mas a resiliência é algo teu, ninguém consegue colocar resiliência em você. Isso, é algo seu. É algo que você vai desenvolvendo para enfrentar os problemas da vida, para suportar, se adaptar, sem sofrer tanto e sair dali mais maduro do que você entrou. Não, essa resiliência é muito historinha de Darwin mesmo. Preciso me adaptar, senão eu morro. Ou eu morro ou eu adoeço. O que eu faço? Resiliência, entendeu? Para não adoecer ou para não permanecer na doença. Todo mundo tem. O quê? Essa resiliência. Cruz, credo, meu bem, a gente tá em falta. Procura-se. Não, assim, você fala base para desenvolver resiliência? Tem. Base para resolver ou para ter resiliência? Se ela é, vamos dizer assim, por uma questão de sobrevivência? instintiva, né? Sim, sim. Palavra, se ela é instintiva, então eu tenho a base. Todo mundo tem. Como eu fui trabalhado, né? Essa questão. Se eu tive contexto para ter resiliência. Se eu tive base emocional, modelos emocionais. Ótimo. Se eu tive contexto, e o que é esse contexto? Nesse contexto, ter modelos emocionais e ter aprendido habilidades suficientes para a sobrevivência e me adaptar sem sofrer tanto a ponto de adoecer e sem morrer. Aí eu me torno mais ou menos resiliente. Isso. Exatamente. Porque assim, na minha cabeça a questão da resiliência é como se eu fosse maleável, assim. Não, aí é flexibilidade psicológica. Vocês falaram um assunto bacana, porque aí tem tudo a ver com o que a gente vê. Tudo a ver com o que a gente vê é complicado, desculpa. Na verdade, resiliência diz muito, né? É uma coisa muito bacana pra gente entender. Definir de novo a resiliência pra ficar mais... Ah, definir resiliência? Porque eu tô... Eu vou trazer a noção mais simples e mais básica que tem, que é o comportamento de adaptação à sobrevivência de uma forma inteligente, vou colocar assim. Ok? Saber sair de um problema. Se readaptar. Por exemplo, você tem uma situação que é altamente estressante, que é altamente complicada, você não tem como sair daquela situação, você precisa passar por aquilo, mas você encontra formas para se adaptar, porque você precisa passar por aquilo, mas você sai daquilo mais maduro do que você entrou, sem morrer e sem adoecer. Entendi. Tem pessoas que quando o problema chega, elas ficam desoladas. Elas, meu Deus, acabou. Mas ela não permanece se ela for resiliente, entendeu? Não, então. Aí existem pessoas que, meu Deus, acabou, eu não tenho ideia do que fazer. Existem pessoas que, meu Deus... Acabou, mas tem alguma luz? Aí pensa Isso. Na caixinha, ou então observa. Isso. Tem conhecimento. Resumindo, é ter variabilidade comportamental em situações altamente aversivas e desagradáveis da vida para desenvolver um repertório habilidoso de enfrentamento. Agora eu vou... Gravou? Eu vou cutucar, Nilson. Diga. Porque assim, quando a gente sofre um baque, Uhum. qualquer dificuldade que tem, se a gente tem uma reação, a gente pode ter uma reação resiliente que nos vai ajudar a achar outra solução. Uhum. Comportamento alternativo. Uhum. Só que esse comportamento alternativo, se eu dizer que ele vai ser um comportamento compensatório, para me evitar a dor e os problemas. Eu acho muito comum, somente dentro do meio das igrejas, meu comportamental geral. Aí não é resiliência, né? Meu problema e resolver, eu vou criando caminhos que vão me deixar dentro de uma margem de segurança que eu não vou ser afetada por aquilo. Aí não é resiliência. Isso é o que a gente mais encontra. Isso, exatamente, fuga e esquiva. Não. Adulto, gente. O que a gente mais vê em adulto é isso. Não, mas assim, o adulto tá fugindo do problema. Tá, eu posso dar um exemplo prático? Eu entendi Você você. entendeu? Porque isso aqui é uma coisa que a gente mais encontra, que as pessoas às vezes acham que é resiliência, mas são comportamentos compensatórios que você
livrar da dor do problema e não encará-lo e resolvê-lo. Então, assim, você isso é muito comum. Paralelo, cai lá, flash, aquela coisa e tal, você cria pra se proteger. Muito comum, é igual a história. Ele gosta muito de ficar na zona de conforto, né? De procurar coisas mais fáceis de ficar ali, não é? Não é só fácil. Por exemplo, se eu tenho um problema social, uma personalidade parecida com a sua... O repertório é alternativo, só que... É porque eu escutei isso essa semana de uma colega, uma aluna. Então, assim, pessoas, por exemplo, muito extrovertidas me ameaçam. Então, eu falo que aquelas pessoas são metidas, elas usam outro termo. Então, qual a tendência? Eu me fecho em posicionamento diferente e me afasto de pessoas com esse comportamento. E assim eu vou traçando, não alcanço o que eu preciso, me limito a algumas situações, porque sempre vou ter uma chefia comunicativa. Ou seja, não há uma pessoa resiliente. Uma máscara de resiliência. Você entendeu? Aí isso que eu ia falar, resiliência não tem máscara, mas eu entendi a sua ideia, é bem bacana. O que acontece, gente? Eu brinco falo até com alguns amigos e falo assim, eu gostaria de não ser psicóloga, nem ter cabeça, nem olhos de psicóloga quando eu entro na igreja. Eu realmente gostaria, mas isso não é possível, então eu oro muito quando eu entro e permaneço na igreja até o momento que eu saio, quando eu encontro um irmão na rua. É muito difícil. É muito difícil. Eu brinco que psicólogo vê todo mundo nu, sabe? É sério, é um negócio bem maluco. É um negócio assim. E você vê as pessoas se retorcendo para viver, para mostrar o que não vivem, o que não são, o que não sentem. E fugindo do que realmente precisam e construindo um castelo em cima disso e vendendo, porque tem muita gente comprando. Porque o que acontece, gente? Por exemplo, coisas simples. As pessoas precisam de coisas simples para ter saúde mental, de verdade mesmo, mas elas preferem pegar um caminho que é muito mais difícil do que tratar para ter saúde mental. Eu não falo tratar de ir no psicólogo, não. Eu falo assim, de tomar decisões que promovem saúde mental. Ou seja, elas pegam um caminho bem mais árduo que seria do que encarar e buscar uma solução e ter maturidade psicológica. Elas pegam um caminho que é mais fácil. E o que eu estou fazendo com isso? Criando uma história de pouca resistência à frustração, criando uma história de pouca variabilidade comportamental, e Ana, de pouca flexibilidade psicológica. Logo, os meus problemas sempre vão parecer enormes demais. Por exemplo, às vezes eu vejo assim na igreja uma pessoa que tem um transtorno específico. Ou às vezes nem tem um transtorno, mas ela tem um problema sério de habilidade social. Sério. Sim, alarmante mesmo. E a gente está vendo que ela, talvez inconscientemente, porque às vezes as pessoas realmente não percebem que ela, nem todo mundo se vê, né? A gente, infelizmente, é a última pessoa a perceber um problema na gente ou uma solução também, tá? Inclusive, a nossa identidade, pessoal, é formada através do nosso convívio e contexto social. É através das pessoas que nós nos formamos. Então, olha, sempre lembre, suporte social é sanidade mental. É igual sanidade mental. Suporte social. Não é que qualquer grupo social também não. Aí o que acontece? Aí você vê a pessoa negando aquilo para ela de alguma forma ou tentando mudar isso. É ridículo. Pra mim, como profissional, eu acho ridículo. A pessoa, assim, por exemplo, poço de tensão, de estresse e de ansiedade. E aí, falando, não andeis ansiosos por coisa alguma, aí você vê a psicologia e a psiquiatria, a neurologia, toda a neurociência afirma que o estado muscular de um ser humano é o pano de fundo dos estados mentais. Ou seja, se eu tô bem, musculatura boa, menino, eu tô bem comigo mesmo, psicologicamente. Não que eu não possa ter alguns problemas, mas assim, o relaxamento muscular, gente, é um sinal muito grande de saúde e bem-estar com você mesmo. Tensão muscular, meu amigo, pode mudar a sua forma de reagir em alguma área da sua vida e que o treino não tá dando certo e o corpo tá alarmando. Aí você vê a pessoa já está com um nível de ansiedade tão grande que a musculatura já mudou até a forma, principalmente na região do pescoço, das costas, né? Ela tem, por exemplo, um tipo de inervação que é muito comum do bruxismo, então a forma dela falar é tudo muito próprio da ansiedade. Ela tem uma série de repertórios clinicamente ansiosos. Lembre-se de uma coisa muito importante. A gente também não pode cair no erro de padrões de saúde mental. Saúde mental não tem um padrão.
Eu não posso dizer que todo mundo que faz Pilates tem saúde mental também não, tá? Até porque, e nem posso dizer porque uma pessoa põe um pé na cabeça ela tá ótima. Não é assim, não. E outra, existem pessoas, assim, e todo mundo é assim, tem um limite de relaxamento. Até o relaxamento tem um limite. O seu é diferente do dela, que é diferente da outra. Então a gente querer fazer, por exemplo, todo mundo tem que fazer yoga para ser tranquilo, não é uma regra, não é assim. Yoga faz muito bem? Faz, é ótimo. Pilates é super indicado, mas você tem que encontrar os seus limites. Inclusive de relaxamento. Tem pessoas que chegam no nível de relaxamento que outras nunca chegarão. Por quê? Pela história de vida. Às vezes assim, porque a questão do treino também. Existem pessoas que têm outras limitações, mas você pode relaxar, você pode encontrar um limite muito bacana dentro do seu limite. Mas vocês entenderam, assim, para responder a questão dele, que resiliência não tem cara? Por exemplo, um depressivo fazendo de conta que é feliz é muito triste. Esses dias eu tive essa sensação na igreja, a gente tá me angustiando. Por isso que eu não queria ser psicóloga, tem hora, tá me angustiando. Eu tô vendo uma pessoa num nível de depressão muito profundo, fingindo felicidade. E eu acho que a igreja deveria ser o lugar que isso não deveria ocorrer. É como se fosse assim, errado ser depressivo. Olha, é ruim, mas tem saída, tem solução. Tem como o indivíduo voltar a estaca zero, assim, de ficar bem, tão bem, não emitir respostas depressivas. Tem como se regenerar. Por que não pega um caminho mais fácil? Por que tem que escolher mais difícil? A fuga e esquiva é muito mais caro que a resolução de problemas, gente. Tenta pegar um atalho para um caminho para você ver o que acontece. E a nossa dificuldade, por exemplo, que a gente tem percebido com os adolescentes é porque eles não têm a habilidade de pedir ajuda por se sentirem imortais e heróis. Deve ser educado. É, tipo assim, não, tá tudo bem. Tá, o adolescente tá na pindaíba, tá tudo bem. Mas pra ele tá tudo bem. Tem a pergunta, assim, se é possível... se existe algum nível, né, da esquiva ou da fuga que é considerado positivo, sim. Quando é para sobrevivência, quando é realmente para te proteger de algo que realmente gera perigo. E tem outra que é assim, tem coisas que não tem solução. Por exemplo, o trauma da morte a morte não tem como lidar, mas como eu lido com a morte, tem como mudar. Essa é a solução. A solução do problema seria esse. Como eu escolhi lidar com a morte. Isso aí, sim... Pode ter agravantes, né? Pode gerar outros prejuízos, e aí resolver o problema seria encontrar outras formas de lidar. Primeiro, antes de encontrar uma solução, é entender por que eu ajo da forma que ajo, o que me leva a pensar do jeito que eu penso, em que momentos eu me sinto mais assim. Se eu não identifico, eu peço ajuda. Se for o caso mais grave, vai para tratamento, para resolver o problema que não é da morte, mas como eu lido com a morte, que é um problema que na verdade não é um problema, é assim, é fase da vida. Isso é muito comum porque a gente vive numa sociedade positivista, né? E isso é um problema muito grande, porque assim, homem não chora. Gente, tristeza é um sentimento nobre. Glória a Deus pela existência da tristeza. Louvado seja Deus pela raiva. Louvado seja Deus pela repulsa. Louvado seja Deus pelo medo. Tudo isso deve ser vivido, a raiva, a repulsa, o medo, a alegria. Por quê? O que acontece? Tudo isso tem que ser vivido, e aí sim, a esquiva e a fuga que está dentro da classe do medo, é necessário a gente viver. Você já pensou você não fugir ou não esquivar de uma situação perigosa? Você está dirigindo, você percebeu um perigo adiante, você não vai fugir nem esquivar? Não, se você quer ir para a glória, mas... É óbvio, por uma questão de sobrevivência, o que me resta é fugir ou esquivar. A fuga e esquiva só é saudável diante de um problema real. Um problema que eu imagino ou que eu fantasio vai ser sempre ruim. Por exemplo, a pessoa tem uma ansiedade, sei lá, vai ter um evento daqui a 6 meses, eu já estou com insônia agora. Qual é o risco do evento daqui a 6 meses? Qual é o problema? Não, isso não tem problema. Mas eu tô evitando o máximo de ir nesse evento, de apresentar aquele trabalho lindo que eu me dediquei, porque eu acho que eu não sou competente, que vai dar tudo errado, eu vou passar vergonha, vai ser um vexame. Ou seja, eu estou fantasiando um perigo. E por fantasiar um perigo, eu estou evitando ir lá nesse evento e dar de cara com isso,
ou estou fugindo. Fuga, esquiva, não saudável, porque não tem um problema real. Uma lembrança pode deixar de ser altamente dolorosa para se tornar apenas uma triste lembrança. É um processo que a gente trabalha, por exemplo, com pessoas que sofreram violência sexual. Ela nunca vai esquecer. Seria loucura dizer para ela que ela esqueça. E ela adoeceria tentando esquecer. Hoje eu falei até com a paciente, eu não aguento mais isso, ando muito cansada. Mas o que você está cansado? O que está acontecendo? Não fazia sentido para mim. Quando ela disse, eu estou lutando contra, eu falei, agora faz sentido, porque lutar cansa. Tem coisa que a gente não tem que lutar, gente. A gente tem que aceitar. Aconteceu, não vou mudar, passou. Agora, como eu vou lidar com essas lembranças? Vou ficar investindo nelas o tempo inteiro? Se eu investir nelas o tempo inteiro, vai ter um probleminha aí. Mas se eu negar, também vai ter. Ou seja, deixa acontecer naturalmente. Entendeu? Nem busca lembrança e nem nega ela. Um exemplo, voltando aqui de igreja. Eu fui convidada para uma igreja assim há um tempo, que a gente não pode citar, né? Há um tempo. E tinha a participação de uma pessoa da área da música. E essa pessoa começou a dizer assim, eu poderia começar essa música dizendo que a minha vida é difícil, que eu passei por isso, que eu passei por aquilo e que eu passei por aquilo, mas eu escolho dizer que Cristo me libertou. Gente, ela disse. Qual foi a parte que ela não disse? É a história do indivíduo tentando negar que ele não lidou, que ele não superou, que ele não venceu o problema. Tem muitas coisas que não são conscientes para nós. Conscientes, não são conscientes. A gente não está vendo o que a gente está negando. Porque às vezes é uma forma até da gente sobreviver e levando. Sanidade mental, saúde mental, seja de um cristão ou não, sempre está em aceitar o que sente, o que pensa, como realmente pensa é. Ainda que isso precise ser mudado. Mas antes de ser mudado, a gente precisa ver, conhecer. Como que eu vou pedir assim, transformação ou vou em busca de transformação de algo que eu não sei? E às vezes a gente vê na igreja as pessoas se punindo por coisas assim, que na verdade é um processo natural do ser humano. A tristeza é nobre. A gente já pensou, a gente perdeu um ente querido e não se entristecer? Eu tenho medo. Se alguém de vocês aqui não se entristecer com a perda de um ente querido, eu não quero ser amigo. É psicopata? Eu não quero. Uma vez uma paciente falou assim pra mim. Porque quando eu vejo o cara gerou muita desgraça na vida dela, foi um parceiro muito violência e de tudo mais. Porque eu não queria tremer ao ver ele, eu não queria sentir angústia, eu não queria me preocupar, eu queria fazer de conta que ele não existe. Eu falei, resumindo, você queria ser psicopata. Porque você quer passar pelos problemas da vida sem sentir nada. A gente morre de inveja do psicopata, não assume isso, sabe? Que não se incomoda, que fingiu que tá tudo bem. Ou a gente quer vestir a carapuça da Valesca Popozuda. O que é, gente? Me conta. Entendeu? Fazer de conta tudo bem, beijinho no ombro. Saúde mental é a gente conseguir identificar problemas e dificuldades e buscar a mudança dele. Mas tem uma para fechar, eu vou ficar com a fala do Joésia, que tinha que ser filósofo, né, gente, para falar o que falou. Mas tipo assim, mas tem situação que parece que a pessoa não pode chorar, e fala, não, tá tudo bem, não chora, tal. A gente tem que encontrar um limite também de tudo isso, não é? Tem que encontrar um limite de tudo isso. Como que é, assim? Eu não choraria numa situação que o Joésia choraria. Aí eu não posso chegar pro Joésia e dizer, não choro. Ai, meu filho. E tem situações que a maioria das pessoas chorariam e o Joésia não choraria, porque a forma de lidar é outra. Deixou de sofrer, deixou de ser ruim por causa disso, né? Fui para um velório uma vez, o povo caindo em cima da mãe, que mãe cruel, mãe que não chora, mãe que... Vai lá saber se a mulher não tá tendo diarreia, problema no sono, dificuldade de memória, alucinação, outros problemas, outras formas de sofrer. Vai lá saber, porque chorar, se não fosse uma coisa difícil, não tinha ator, né, gente? Atores, tem pessoas que choram sem ter emoção nenhuma, então chorar não é indicativo de sofrimento, não é. Tanto que tem pessoas que não choram numa determinada situação, mas elas sofrem de outra forma. Uma mãe me procurou, uma menininha muito linda de 7 anos. Ela sempre foi uma criança assim, adulta,
Já peguei por aí, o quê? Uma criança adulta, né? Como que é uma criança adulta? Não, ela nunca deu birra, ela nunca chorou, ela nunca teimou, ela nunca... Aí eu quase perguntei no final, ela foi, gente, mas aí a gente tava ouvindo, né? Ela nunca fez isso, ela nunca... E eu fiquei, gente, é uma infância muito triste. E eu falei assim pra ela, não parece triste a infância da sua filha? Se ela nunca, mas o que é básico, entende? Ela nunca me pediu nada, ela nunca passou da hora de dormir, ela nunca comeu além do limite. Eu falei assim, deve ser o personagem do Pequeno Príncipe, que tem até um filme. E assim, eu tava quase perguntando, onde está essa criança, assim? Não, tipo assim, sabe, robotizada mesmo, assim, tá? Nunca isso, nunca aquilo. Nunca chorou pra ir ao dentista, nunca se recusou. Não, tá, chorou ao dentista, tudo bem, mas nunca se recusou. Vai pro dentista, a gente pergunta, filha, doeu? Não, mãe, tá tudo bem. E arrancou o dente, ok. Foi pra casa, não quis sopinha do dente, não quis, precisou tomar remédio, não precisou, ok. Mas agora, as últimas vezes que eu estou levando ela ao dentista, eu tô percebendo assim, que tem alguma coisa errada com ela. Uma diarreia que não acaba. Levei no endócrino, e aí o endócrino falou que era um problema psicológico. Eu não entendo. Eu falei, não entende. Eu falei assim, eu fico impressionada como que as pessoas já não entendem o óbvio. Mas ok, tudo bem, ninguém é obrigado a entender processo psicológico mesmo não. Mas o que eu estou falando é assim, gente, ninguém tem robô, ninguém tem filho perfeito. Se sua criança, gente, tá passando com 7 anos e tá como essa mulher aqui, pelo amor de Deus, tem alguma coisa que essa criança não verbalizando pra você. Por quê? Porque na cabecinha dessa criança, como a mãe espera que ela seja sempre educadinha, bonitinha, se ela chorar ou se ela disser que tá com dor, ela não é mais mocinha, não é mais aquela menininha e princesinha da mamãe. E ela não querendo decepcionar a mamãe, entendeu? Ou seja, em termos psicopatológicos, DSM-5, o que é isso? Transtorno de ansiedade, de ajustamento e ansiedade generalizada, que pode desenvolver para bruxismo, um monte de coisa, Sou calma e equilibrada, só tenho um bruxismo, entendeu? Sou calma e equilibrada, só tenho fibromialgia. A gente precisa repensar as nossas vidas, a gente está relativizando o que é sério e psicologizando o que é absolutamente normal. Transtorno disruptivo do humor, birra, é isso? Transtorno da birra? Aí eu ouvi de uma paciente, eu concordei com ela. Filho de pobre tem birra, filho de rico tem transtorno disruptivo do humor. Gente, muito obrigada por tudo. Terça que vem nós continuaremos. Manda beijo pra câmera. Beijo!